Salve galera, mais um TV Couto no ar. Apesar do calor que tá fazendo em Curitiba nesses últimos dias, a gente vai comentar aqui da frieza do futebol do Curitiba nesses últimos 4 jogos aí, 4 derrotas seguidas. Então vem com a gente. Você já sabe, você que quer comprar aquele Chevrolet 0 km ou mesmo seminovo, fala direto no melhor concessionário Chevrolet de Curitiba e região metropolitana, Vale Sul. Onix, o carro mais vendido do Brasil, com condição super exclusiva, é lá na Vale Sul. Tá ok? Melhor negócio, melhores carros, a pronta entrega. Tenho certeza que um dos vendedores vai fazer o negócio. Como fez com o Equinox, que o Clens comprou aí, né? R$260 mil. Tudo aí à vista. Fui com malote lá, né? cagando de medo de me assaltarem, mas fui lá. Vai lá, compra um Chevrolet lá e dê carona pra nós indo pro jogo lá, que a gente bebe lá e precisamos sair. Tranquilo? É isso aí, Vale Sul, a melhor Chevrolet. O negócio é o seguinte: protesto na TV Couto, não tem quiz do Clens. Eu já não paguei o último lá, não vieram me cobrar, também não vou pagar. E quem não pagou, perdeu. Não tem quiz do Clens essa semana, protesto por causa dessa vergonha que o Curitiba tá passando. Nath, fala aí pra nós. Cara, esse último jogo aí foi tipo a gota d'água em todos os sentidos possíveis, né? Eu simplesmente tô morrendo de ódio mesmo. E vergonha. Porque tomar vareio do Maringá, do Foz do Iguaçu, e recuperamos o Paraná Clube, então, no ano, porque agora eles engataram mais uma vitória. Atropelemos. Depois tomamos um baile também na Vila Capanema. Pelo amor de Deus, que jogo ridículo foi aquele. Muitas coisas a serem ditas desses 3 jogos aí. Então, quem começa? Eu acho assim, vamos falar em termos de estatístico, começando. Eu acho que o Curitiba nunca perdeu na história do Campeonato Paranaense, que a gente tem mais de 100 anos de Campeonato Paranaense, para 2 times da qualidade de Maringá e Foz do Iguaçu por 3 gols, e ainda dentro do Couto Pereira. Acho que isso não aconteceu na história do Campeonato Paranaense. Se aconteceu, nem deve estar registrado na história, porque é uma coisa que não eu pelo menos nunca vi. Eu acho que ainda mais antigamente, que o Curitiba era bem forte, soberano, né? Isso acho que não aconteceu. Então, depois o que me deixou mais puto da cara ainda foi a coletiva do nosso treinador Sandro Forne. Absurda. Foi algo assim que eu fiquei incrédula ouvindo. Então parece que a coletiva dele mostra muito o que é a situação atual do Curitiba, né? No último programa eu falei da situação do céu e inferno, mas agora a gente já passou o purgatório, já entrou no inferno e já estamos literalmente sentados no colo do capeta. Que a atuação do Curitiba nas últimas partidas está sendo assim coisa bizarra. E não tem desculpa porque é time titular, time reserva. Acho que por ele colocar o time de gandula lá que não, ou jogar e não perder da forma que foi ontem. A narrativa do Globo Esporte na segunda-feira para anunciar mais uma derrota foi perfeita e cirúrgica quando começou a mostrar a galera no jogo e a seguinte frase: o sofrimento coxa branca parece interminável. Parece mesmo, nunca termina esse troço. O que aconteceu no domingo foi ridículo, cara, porque o Curitiba, beleza, tava com um time alternativo, só que se você for pegar esse time alternativo do Curitiba, tá cheio de cara experiente e são os caras que eles trouxeram pra ser reforço do time, pra ser titular. Então quem jogou lá? Alan Costa, Alex Alves, Não, peraí, a gente vai ter que fazer um capítulo à parte aqui pra Galdesani. Esse aí. É um capítulo à parte, tá? Porque, olha, bizarro. Não existe. As pessoas de outros lugares do país, né? Tipo, tem amigos em São Paulo, Minas, eles viram o lance, eles falam: quem que é esse cara? É um ex-zagueiro do Internacional. Pô, mas como que um cara desse tá jogando no Curitiba? Não, ele parecia uma criança, né, cara? Marcando o cara, tomou. Até teve uma página do Atleticano, fizeram um vídeo zoando dele lá dentro. É um vídeo maravilhoso. Cara, que coisa ridícula, cara. A caneta e o elástico no mesmo lance, né? No lance, cara. Aí tava conversando com um amigo hoje que, porra, acho que o Adriano fez um lance desse em um nível totalmente diferente, né? Sim, Ronaldinho Gaúcho. Tipo de cara fazer essas coisas. O cara do Foz fazer, imagina o nível da
Alan coisa Costa. Então, absurda. são os jogadores que vieram pra ser titular, são os jogadores que vieram pra reforçar o time. Eles fazem um vexame desse. Então, quer dizer, não dá nem pra querer justificar que o time não joga, né? A gente vem jogar. Puta, a gente vai chovendo molhado aqui, mas porra, já 2, 3 programas estamos falando. O time do Cerro Forte não tem variação tática. Você pega isso no time reserva e no time titular. Os dois times se comportam exatamente da mesma forma. Porra, esperar o jogando dentro do Couto Pereira, esperar que o Foz do Iguaçu proponha o jogo. Não, e foi o que aconteceu, porque o Foz jogou mais em cima do mas Curitiba. daí o time do Foz do Iguaçu veio ontem escalar 3 volantes, né? No domingo veio escaladinho ali, esperando que ia ser um jogo morno e tal. Os caras viram como o coach estava postado e rolaram, né? Não tem explicação. O segundo e o terceiro gol foram humilhantes. O segundo gol, o lance que como toda a jogada se desenhou, culminado aí pelo drible que levou o Alan Costa. Vamos falar dos fatores extracampo, que são os que mais preocupam, porque o resultado é horrível, sim, péssimo, vergonhoso, vexatório, humilhante. Isso aí, esse Coritiba que nos entregaram esse ano, a gente estava acreditando muito na piazada, não estão jogando, mas assim, a gente também estava acreditando um pouco, né, nesses reforços, porque afinal de contas mudou a diretoria, mudou a gestão, mudou o diretor de futebol, então a gente tinha uma certa expectativa e nós demos respaldo a isso, né? A gente esperou para vê-los em campo pra gente fazer um diagnóstico. Eu acho que o diagnóstico está muito claro já pra gente, já podemos afirmar que dinheiro jogado no lixo. Não tem como você jogar a Série B com Alan Costa de zagueiro, com Simeão no meio de campo que não faz absolutamente nada. Se esses caras têm... Desculpe te interromper, Cleiton, só... Se esses caras não custam um salário para o Curitiba, eles já estão saindo caro. Sim. Porque um cara desse pode comprometer numa Série B, errar uma bola, perder um gol, uma falha já custa caro, já está custando lá pro clube. O custo que ele tem, né? Sempre de treinamento, se o cara sofreu uma lesão, enfim, almoço. Já é caro, almoço, enfim, já sai caro um cara desses, né? Mesmo que já tenha vindo de graça, mas a gente sabe que não é isso. Não é tem isso. Muitos desses atletas que são os salários mais altos que hoje os atletas estão lá no Couto. Mas esse é um dos problemas, né? Porque até é engraçado, porque o Sandro falou na coletiva, mas a gente tá colocando a piazada pra jogar, mas porra, esse pior time que jogou, o titular também não tá jogando tão bem assim. Mas esse vexame não foi com piazada, esse vexame foram com jogadores mais experientes. Então, você vê uma contradição no discurso dele e parece que ele jogou toda a culpa nos jogadores. Total, então, pra que serve o técnico? Total, ele jogou toda a culpa Ele jogou nos totalmente jogadores. nos jogadores. Então, pra que serve um técnico? Pra que serve o trabalho do dia a dia de um técnico? Pra você aprimorar um jogo coletivo, pra você fazer jogada, pra você dar um padrão pra tua equipe, e isso a gente não vê no Coritiba, seja com bons jogadores ou com jogadores ruins. Padrão é uma coisa que você consegue trabalhar, você consegue treinar, e até agora o Coritiba não apresentou sequer um esboço de padrão tático e estilo de jogo. A parte mais patética de toda essa coletiva, que eu tive o desprazer de ouvir ela inteira, foi ele afirmar justamente isso que você acabou de dizer, que ele foi um técnico que teve coragem de colocar meninos muito novos para jogar. Em primeiro lugar, que ele não teve a coragem, isso não partiu deles, foi algo da diretoria que falou que ia subir os meninos do sub-20 para o profissional e fez isso, fez contrato e ele tinha que colocar para jogar. Segundo lugar, o nosso co-irmão, nosso rival, o Atlético Paranaense, faz isso já, tem um time de aspirantes que são meninos jovens e não faz isso só desde 2018, faz isso desde 2013. Dentre outros times do país também que fazem isso. Então, assim, é meio fora de realidade ele chegar numa coletiva e dizer que ele especial, é muito corajoso, que ele é o único. Cara, ele é vanguarda, né? Ele e o Lucha. Tem desconhecimento do futebol do próprio estado que ele vive, Sandro. cara. Pelo amor de Deus, lava essa cara pra falar uma merda dessa. Que ele ficaria mais puto ainda do que o torcedor do Curitiba, ele chegou a falar. Ficaria. E se ele tivesse no nosso lugar, ele estaria ainda mais puto que a gente. Ele ganha pra fazer o que ele faz. Nós perdemos o nosso dinheiro pra ir lá assistir o Curitiba. Não, e daí o pior foi, né, no final da coletiva, foi sorteado um cidadão, né, um Cristo, né, um santo, né, que colocou o nome lá pra fazer parte da coletiva de imprensa, né. Esse cidadão, eu não sei quem é, mas vai aí acho que a bancada aqui vai pagar uma cerveja na próxima. Se identifique o cidadão que tá lá, se pronuncie. Porque o cara faz uma pergunta. O cara faz uma pergunta pra ele, a pergunta pra fechar a coletiva de imprensa, né?
O cara fez uma pergunta e o Senoforne simplesmente debochou da cara dele e falou bem assim... Respondeu tudo errado. Ainda respondeu errado. O cara perguntou. Não, o cara falou assim, o Senoforne falou assim pro cara, porra, eu já respondi isso 3, 4 vezes, mas eu vou responder você de novo. Sabe? Se fosse um cara da imprensa ainda, tal, que já tá acostumado... Agora tratar o torcedor dessa maneira, sabe? Já seria ruim com o profissional, né? Agora com o torcedor ainda que tava lá, né? Saindo por aqui com o time, 4 derrotas seguidas, o cara saiu da sua casa, tava lá no... Né? Tem a dó de nós. Olha, o que estão fazendo, isso aí é o retrato, né? Essa coletiva, eu acho que ela é um retrato, né? Uma gota d'água do cuidado, entre aspas, na verdade, do não cuidado, né? Do desprezo que estão tratando esse clube. Um clube do tamanho do nosso, da relevância para o futebol paranaense, como tem o Coritiba, chegar aqui, Maringá fazer o baile que quer, Foz do Iguaçu fazer o que quer, totalmente desmoralizado, falência moral decretada, e são sucessivos erros. E ele dizer assim, se apoiar no planejamento, que a gente passou de fase na Copa do Brasil, que a gente conseguiu a Taça Caio Júnior, só que nós conseguimos tudo isso com muitas ressalvas. Muitas ressalvas, muitos problemas detectados. Ninguém ficou extremamente feliz e fechou os olhos quando a gente passou do Parnaíba, do Uberlândia e agora, né, na nossa derrota pro Goiás, que apertou bastante a gente lá. Na verdade, a gente deveria ter perdido demais, só que o time do Goiás foi ineficaz nessa parte, mas era pra gente ter tomado mais gols e talvez já não ter mais nem chance de passar para a próxima fase. E a Taça Caio Júnior foi totalmente aos trancos e barrancos, né? Porque é o regulamento do campeonato que permitiu isso. Mas por merecimento, aproveitamento, a gente não merecia. Dionísio Filho que a gente ganhou, não, do Caio Júnior. Ai, Jesus, tô falando Caio Júnior. Mas daí faz um... Errado, até aplaudiu o Alan Costa no final do jogo. Do dó que fiquei. Tá, peraí, eu tô errando o nome da taça porque eu tô tão nervosa hoje, tá tudo tão embolado na minha cabeça, mas é a Taça Dionísio Filho, que a gente ganhou com muitas ressalvas, muitas mesmo. E a gente tá aqui hoje nesse programa, né? É bom de colocar no currículo, né? Fazendo... Campeão da Taça Dionísio. A gente tá fazendo esse programa aqui em tom de protesto, porque tem que fazer mesmo. É por isso que a gente tá de preto, né? Estão falando... estamos de preto óbvio. Por isso, né? Não estamos usando... Infelizmente não estamos usando a camisa bonita do Glorioso, porque a gente tem que fazer alguma coisa aqui. Quando a gente tinha que dar os créditos, a gente deu, que isso fique bem claro, mas agora a gente tem que criticar tudo que tá errado e que ficou extremamente evidente nesse último final de semana. Galera, é o seguinte, a gente tem novidade, nem tudo é desgraça na vida do torcedor Coxa Branca. A gente tem uma novidade, parceiro nosso, a Rastrepar vai estar sorteando um rastreador para você colocar no teu carro que você vai comprar lá na Vale Sul. Então faz o seguinte, vá lá na Vale Sul agora à tarde, compre teu carro e já volta aqui, curta a postagem que a gente vai postar de tarde aí, que a gente vai ficar carro novo, rastreador. Só falta buscar nós em casa, pagar uma cerveja e levar. Um carro desse merece, né? Um rastreador de qualidade, que é o... Vamos arrumar uma empresa de som, pra você ganhar um som pro carro, um pacote completo. Enfim, veja a postagem de tarde aí, de tarde vai ser a postagem, você participa lá, marca os amigos e tal, e boa sorte pra você ganhar esse rastreador, show de bola. Pessoal, então amanhã às 19h30. Estou com medo já. Já sai o trabalho, tem que pedir pro chefe sair, ao invés das 18, sair às 17h30, porque o trânsito de Curitiba é caótico, sim, né? Então tem que sair mais cedo. Ele não vai deixar, mas para assistirmos Coritiba e Goiás, partida válida pela jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, em que precisamos ou ganhar de um gol de diferença, lembrando que agora a Copa do Brasil não tem mais gol fora, não tem gol qualificado. Então se o Curitiba ganhar de 2-1, 3-2, 4-3 ou 5-4, vai para os pênaltis. Era uma regra extremamente idiota, sabe? Nós perdemos uma Copa do Brasil por causa disso. Né? Nossa, que ódio. Eu não acho que é idiota, sabia? Eu não sei se eu gosto. Eu acho que antigamente, quando você tinha aquela questão de ter desgaste, que o time tinha que viajar e tudo mais, era uma coisa. Mas, pô, agora isso foi rápido. Você atravessa o Brasil rapidinho, entendeu? Agora é coisa, né? Mas é que às vezes é legal, tipo, assim. que nem teve aquela virada do Barcelona no PSG lá na Champions. Imagina o Coxa faz uma virada e mete um 7-4 no Goiás. Até um quiz que você perguntou. Não.
Não, melhor assim, é menos pior, porque senão o Goiás mete um gol já acabou. Mas até o quiz que você fez 2 semanas atrás foi assim, né? Que quando a gente eliminou o Goiás, a gente empatou fora de casa, daí o Evair, que era a resposta, né? Resposta, Evair. Era Evair, a gente virou, né? Porque do 3-3 não dava pra gente. Daí foi lá e acabamos ganhando 4-3. Mas enfim, 2 gols de diferença já eliminamos o Goiás. Empate, obviamente, do Goiás, e também a vitória do Goiás é deles. Então, precisamos aí pelo menos de um gol. Se a gente for para os pênaltis, pênalti é loteria, mas a gente tem um bom goleiro que tem um histórico, que é o Wilson, tanto como batedor como para defender, né? Então, mas pênalti também, a gente não podemos colocar na conta dos outros também, não dá para saber como é que vai estar os outros. É um jogo muito perigoso, né? Primeiro porque pela nossa situação em campo e pela nossa situação fora de campo. Em que pese que é um jogo que vale quase 2 milhões de reais. Ou seja, é praticamente um mês de salários pagos, né? Coritiba. Vale 1 milhão e 800 mil, mas fica mais ou menos 1 milhão e 600 mil para nós. E é extremamente importante que a gente passe do Goiás por uma série de coisas, e a gente sabe que mesmo que a gente passe com o Sandro Forni no comando, porque a diretoria deixou claro que tudo dependeria de quarta, mas eu acho que mesmo passando a gente tem que repensar a permanência dele no Coxa como técnico do time profissional. Não sei se a diretoria colocaria ele na base ou demitiria, eu não sei, mas eu acho que não existe mais condições dele permanecer depois dessa coletiva que ele deu, que ele colocou toda a culpa, praticamente toda a culpa dos jogadores, e aí ele perde o elenco. E aí... perdeu, né? Isso já não tinha perdido antes, né? Eu acho que ele foi bem infeliz e parece que ele tá desesperado já, não sabe nem o que tá fazendo. Então, a galera que tá lá dentro do Coritiba, que vive o dia a dia, tem que avaliar bem essa questão aí, porque tá bem complicado e de repente é hora de tomar uma medida. Mas eu acho que agora o torcedor, é difícil, né, pedir isso, o torcedor tá muito sem paciência, mas tem que abraçar o time e a gente tem que acreditar nessa classificação e, né? Lá. Pô, a galera que assiste a gente aí, motivar, ir pro jogo, ir pro estádio, o horário não é dos melhores, mas enfim, temos que conseguir na marra essa classificação. Bora lá, nós vamos classificar. E até porque o Goiás também não é nenhum bicho papão, né? A gente viu pelo próprio jogo lá no Serra Dourada, né? Sim, o papão é o Paysandu. Nossa, essa foi horrorosa, né? Meu Deus, calha a boca. Não, continuando aqui, o Goiás é um concorrente de Série B, em que pese que essa Série B não vai ser fácil, né? Quando a gente caiu, as pessoas viram os times que estavam na Série B e falaram, vai ser fácil, não sei o que. Não vai, né? Esse final de semana é a rodada do Paulista, a gente viu o São Bento ganhando na Vila Belmiro do Santos por 3-1, já ganhou do Corinthians, já ganhou do São Paulo. Ou seja, mais um time que vai dar trabalho nessa Série B. E lembrar que são apenas 4 times que sobem. E 24. 4 times. Mais fácil cair em 16 ou em 4? Tem que lembrar que cai em 4 também, então o Coritiba que se espera. E ainda cai 4, como se não fosse toda desgraça, é pouca. De se jogar uma Série B, ainda você tem o risco de cair, né? Então, assim, é lógico que é completamente entendível que o torcedor esteja em prantos nesse momento, porque todo o nosso planejamento de agora daqui um mês é Série B. Exatamente, daqui um mês a gente vai começar o campeonato de Série B. Se a gente não tiver uma estruturação de time, uma estruturação de técnico e toda uma estrutura para você começar um campeonato regular, imagine depois no meio da Série B você ter que desfazer tudo que foi feito até o momento, né? Série A é uma coisa, você fazer isso na Série A, trazer Marcelo Oliveira na Série A. Aí, adeus tia Chica que eu me vou e tu fica, né? Parafraseando nosso ícone Fernando Gomes. Aí é caixão e vela preta. Mas enfim, é isso. Então fica aqui a nossa torcida, óbvio, pelo Coritiba passar de fase, extremamente importante. Mas fica aqui a nossa ressalva ao técnico e ao diretor de futebol do Coritiba, que não estão correspondendo com a função que lhes foi dada. É o seguinte, chegou aquela hora dos abraços, dos recados paroquiais lá e tal, essas paradas aí. Eu vou mandar um abraço pra galera do Boqueirão. Ó, tem a Nath, não é você, é uma outra amiga minha, a Fernanda, a galera que passou carnaval comigo, eu mandei abraço pra eles num programa aí, mas a gente precisou regravar, esqueci de mandar, então tá aqui, um abraço pra essas duas fofas que eu adoro. Vou mandar um abraço pro Menezes da Juramen, ó, mandou um bonezinho fera, procure lá no Instagram, lá, Juramen, marca de qualidade. Um abraço aí pro Menezes. Vou mandar um abraço pra galera do Comando Pinheirinho lá, que sempre acompanha o programa.
A galera, gente boa pra caramba lá, então um abraço pra vocês. Abraços. Bom, os meus abraços hoje, o primeiro deles é para o Caio Daniel, que me encontrou ontem no Couto, pediu pra tirar uma foto comigo e pediu um abraço. Na verdade não pediu, eu estou cedendo o abraço. E um abraço aí fraterno para Império Sul, que eu peguei o ônibus pra ir pro jogo e eles estavam lá e fizeram o maior agito falando TV Couto, deram uma moral, falaram que assistem a gente. Amém, obrigado. E para o DJ Matimbu, que... Aquele do Dragon Ball, não. Não é esse. Não, eles disseram que se eu... DJ Matimbu e Império Sul. Então tá aqui os meus beijos e abraços para vocês. Espero que a gente se encontre mais vezes aí, porque eu também sou da sul da cidade. Vai, Gigi. Bom, meu abraço vai pro pessoal da Rádio Força Jovem, pro João Guilherme, pro Joãozinho, Ademir, pra toda a galera lá, pro Garcia nosso parceiro Garcia, né? Pra eles lá então, que eu fui lá comentar o jogo também com o nosso amigo paranista Edu Zac, de Tijucas do Sul, né? E pudemos comentar aí o show de horrores mais um, né? Deixa eu mandar mais um abraço atrasadinho. Pode mandar. Foi Dia das Mulheres, né, semana passada. Eu esqueci de falar no programa daquela semana que ia ser Dia das Mulheres, porque o Curitiba desgraça tanto a minha cabeça que eu acabo me esquecendo de algumas coisas muito importantes. Mas fica aqui o meu abraço para todas as mulheres que torcem pro Coxa, todas que vão pro estádio. Tem muita mulher no Couto Pereira, sempre. O Coxa aí fez uns vídeos bem legais das funcionárias do clube, e também das torcedoras. Então fica aqui meu beijo e abraço. E meu beijo e abraço também para a repórter do Globo Esporte, Gabriela Ribeiro, que fez uma matéria super, super legal da participação feminina das mulheres nas políticas de clubes de todo o Brasil, né? E eu e a Ana, minha amiga, um beijo para ela também, participamos da matéria dando nosso relato sobre como é ser sócio do Curitiba e a nossa participação política. E é isso. Bom, então é isso. Finalizando a Fechou, vamos finalizar. Ficou grande. Pô, quando a gente corneta, a gente fala pra caralho. Fica grande programa. Aí quando o Alexandre mete gol, a gente nem fala muito pra não dar o braço a torcer. Saudades, Alec. E vai fazer o gol da classificação amanhã. Amém. Então a gente fica por aqui. Amanhã tem jogo no Couto Pereira. Vá à pauta da glória, pelo amor de Deus. Precisamos empurrar isso. R$14 ingresso na Malá, vamos. Bora. Vamos. Curitiba vai classificar na Copa do Brasil, vai ganhar do Goiás. Vá lá com o teu Chevrolet e apoia o Curitiba. A gente volta na semana que vem, você já sabe, siga lá no YouTube, se inscreva no canal do YouTube lá, cara, que vai ter novidade. Que é bem Facebook, Instagram e no Twitter, siga a gente lá, siga a nossa página parceira, o Insta Coxa. E semana que vem a gente tá de volta. Já participe do sorteio lá do Digão lá, Rastrepar. Parceiraço nosso aí, então. Acho que é isso, né? É isso. Bora? Falou. Até mais.